Começam agora as aulas do 5º ano do Ensino Fundamental. Vem aí, Língua Portuguesa. Olá, alunos do 5º ano, tudo bem com vocês? Vamos iniciar mais uma aula de língua portuguesa? Então, pega aí seu caderno, lápis, borracha e também a folha da unidade 9, onde vocês têm aí alguns verbetes, né? Você sabia que? Estão com tudo certinho aí? Então, vamos para os objetivos da nossa aula de hoje. Ler e compreender verbetes de curiosidade. Localizar informações no texto lido. Inferir o sentido de palavras ou expressões desconhecidas no texto com base no seu contexto. Você sabia que quando a gente ouve alguém que chega perto da gente e fala assim, vou te contar uma coisa, você sabia que... Como que a gente fica? A nossa cabeça fica cheia de pensamentos, né? A gente fica curioso. Então, essa frase, ela nos chama assim para curiosidade. O que será que vem aí? E hoje a professora trouxe aqui, né, algumas interrogações para a gente descobrir assim sobre o que se trata. Então vamos abrir aí esses quadradinhos, essas caixinhas e ver o que cada uma nos traz. Então, como a professora mostrou ali na frente, né, você sabia que a maior árvore do mundo em altura equivale a um prédio de 40 andares? Como assim 40 andares? Que árvore será essa? Bom, também a gente tem um outro você sabia que. Você sabia que algumas árvores vivem centenas e até milhares de anos? Que árvores serão essas que vivem milhares de anos? Você sabia que a maior árvore frutífera do mundo está no Brasil? De que fruta será essa árvore? Onde? Em que local do Brasil estará ela? E você sabia que as árvores se preparam para o inverno? Como será que isso acontece? Então, essas interrogações, esses questionamentos que a professora trouxe, eles fazem parte de um verbete de curiosidade. Mas o que é um verbete? Você sabia que verbete é o nome que se dá a uma entrada de dicionário, enciclopédia ou qualquer outro livro para se obter uma informação? Os verbetes de dicionário são entradas, definições de palavras e explicações e notas sobre algo. Na organização de uma enciclopédia, os verbetes dão explicações e notas sobre os temas de forma mais alongada, podendo conter ilustrações e tabelas. Mas o que é isso, professora? Fiquei na mesma. O que é verbete? A gente até já viu alguns verbetes de dicionário, né? E hoje, ó, a professora trouxe um verbete de dicionário aqui para a gente ver. Então, o que falava ali? Que o verbete de dicionário ele é uma entrada, ele traz uma definição. E aqui a professora escolheu a palavra sequoia, né? Então, o que é uma sequoia? Árvore de grande porte, chega a atingir 150 metros de altura nas florestas da Califórnia. Conífera, pertencente a famílias das taxodiáceas Wellingtonia, né? Foi tirado do meu dicionário.org. Então, aqui a gente tem um verbete de dicionário. Então, ele nos dá uma definição, né, de alguma palavra, nos dá uma explicação. Agora, o verbete da enciclopédia, vejam como ele é maior, a professora não vai fazer a leitura com vocês. Mas veja, aqui é um verbete da Wikipédia, né, que é uma enciclopédia da internet.
nós temos aqui uma definição do que é a sequoia, assim como traz no dicionário, a enciclopédia também traz uma definição, mas o que falava lá? Uma definição mais longa. Então a gente vai ter uma descrição bem certinha, a gente tem uma ilustração, a gente tem um mapa de onde que está lá localizada as sequoias e tem mais algumas informações. Então, o verbete do dicionário é um pouco mais simples, dá uma definição apenas, e o da enciclopédia se alonga um pouco mais. Mas a professora falou em verbete de curiosidade. Então, o que é um verbete de curiosidade? Você sabia que o verbete de curiosidade geralmente traz informações curiosas, relevantes em relação a temas variados? Esses textos convidam o leitor a continuar lendo sobre o tema. Nesse sentido, também funcionam como uma porta de entrada. Então, lá o verbete do dicionário, a gente falava que era uma porta de entrada, porque ele dá uma definição daquela palavra, né? Mas, se você quiser mais informações, você vai procurar daí numa enciclopédia ou em um outro texto informativo. Então, o verbete, ele também, de certa forma, é uma porta de entrada. Do ponto de vista comunicativo, apresentam características semelhantes ao verbete de dicionário e de enciclopédia. Tem como finalidade apresentar uma informação ao leitor. O que diferencia é a forma e o tipo de apresentação feita. Circulam geralmente em revistas, jornais, sites e em outros livros. Então, o que é um verbete de curiosidade? Por que ele se diferencia? Porque ele traz informações curiosas. Então, ele vai nos revelar coisas que não são tão comuns, mas que são curiosas. Por isso, que a gente sempre tem lá o "você sabia que?", ele me desperta a curiosidade. Então, vamos voltar aqui na primeira interrogação. Então, você sabia que a maior árvore do mundo equivale a um prédio de 40 andares? Vamos descobrir que árvore é essa? Então, olha o verbete inteiro aqui. Vocês têm este verbete aí no texto de vocês. Então, a maior árvore do mundo em altura. Você sabia que a maior árvore do mundo em altura equivale a um prédio de 40 andares? A maior árvore do mundo é uma sequoia gigante que está em uma floresta do norte da Califórnia, nos Estados Unidos. A árvore apresenta incríveis 115,55 metros de altura, o equivalente a aproximadamente um prédio de 40 andares. Essa árvore foi descoberta em 2006, mas sua localização exata ainda não foi divulgada para evitar que turistas visitem o local e, consequentemente, degradem a área. Então, vejam que aqui, o que esse verbete então me traz? A pergunta dele aqui era, você sabia que a maior árvore do mundo equivale a um prédio de 40 andares? Então, quando a gente ouve isso, a gente já pensa num prédio muito alto e já imagina essa árvore do lado. E aí ele me traz a explicação, então, qual é esta árvore, que é uma sequoia gigante. Me diz onde que ela fica e quantos metros ela tem. E uma outra informação interessante aqui é que fala que ela foi descoberta lá em 2006, mas que a localização exata dela não foi divulgada. Por quê? Porque senão vai gerar muitas visitas e às vezes acontece essa degradação, se estraga o local. Bom, então o que tem em um "você sabia que"? O que tem em um verbete de curiosidade? Como que ele inicia? Vamos ver lá então o que nós temos aqui como a primeira informação no verbete? Isso mesmo, você sabia que. Então, esse trechinho, vejam que ele já indica, você. Quando a gente fala assim, ou ouve você, a gente já fica atento. Então, esse verbete, ele já está se dirigindo, ele já está me chamando. Então, quando usa ali o você, ele já me chama. Então, esse trechinho do verbete, a gente fala que é uma chamada, porque nos chama a atenção. Você sabia que... E qual que é a pontuação que eu tenho ali no final? Isso mesmo, a reticências. Então,
Lembram que a gente já viu em outras aulas que a reticência serve para quê? Para me mostrar que aquele texto vai ter uma continuidade, que aquele pensamento continua, que a frase não termina por ali, né? Então, quando fala, você sabia que, ele está me chamando a continuar, a querer saber. Saber o quê, né? O que eu sei, tá? Então, todo o verbete de curiosidade, pelo menos a maioria deles, começa com o você sabia que. Bem, após o você sabia que, o que vem? Isso mesmo, a pergunta, né? Então, estou fazendo aí a pergunta. Então, você sabia que? Vou continuar com a pergunta. A maior árvore do mundo em altura equivale a um prédio de 40 andares? Então, aqui vem uma pergunta intrigante. Por que uma pergunta intrigante? Porque não pode ser qualquer pergunta. Se é um verbete de curiosidade, ele tem que despertar a minha curiosidade. Então, quando ele faz a chamada ali, já tem a pergunta, ele está me despertando para a leitura. Ah, eu quero saber que árvore que é essa, que é tão alta assim. Então, ele me chama para essa curiosidade com uma pergunta que também é uma pergunta curiosa, que não é uma pergunta comum. E o que a gente tem no final da pergunta? Isso mesmo, ponto de interrogação, porque eu estou questionando, né? Estou indagando, senão não seria uma pergunta. Se eu tenho uma pergunta, essa pergunta exige o quê? Uma resposta. Então, né, nós temos lá uma chamada, uma pergunta e uma resposta, que é todo esse trecho aqui do texto, que a gente também chama ele de corpo do texto, tá? Então, nós temos a resposta para aquela pergunta. Então, a pergunta era, você sabia que, né? Então, temos uma árvore aí que tem 40 metros, que equivale a um prédio, 40 metros não, que equivale a um prédio de 40 andares. Então, eu já fico pensando, quantos metros ela tem aqui na resposta, ele vai me dar, então, que é uma sequoia que está na Califórnia e que tem 115 metros. Então, eu vou imaginar, quanto que é um metro? É mais ou menos isso. Então, veja, são 115 metros. Qual que é a altura? E essa resposta, então, ela termina com qual pontuação? Isso mesmo, o ponto final. Por quê? Eu finalizei aquela explicação. Poderia continuar falando muito mais coisas sobre esta árvore gigante, essa sequoia gigante, mas aquela pergunta já está respondida, né? Então já se respondeu a pergunta de que existe uma árvore que equivale a um prédio de 40 andares. Respondeu, ponto final, né? Terminei aquele pensamento meu. Bem, aí, então nós temos a chamada, a pergunta intrigante, a resposta, o corpo do texto. O que mais que nós não falamos ainda? Isso mesmo, nós temos uma imagem e temos a fonte de onde foi tirado esse verbete de curiosidade. Então, geralmente, o verbete de curiosidade ele vai trazer uma imagem sobre aquela curiosidade que está sendo apresentada e deve ter a fonte original. Então, de onde é este verbete de curiosidade, como que ele foi criado, a partir, né, de onde foi lido sobre aquilo. Então, esse aqui da árvore foi tirado da Escola Kids, tá? Da UOL. Bem, então, voltamos lá para o nosso quadrinho de curiosidades lá. Então, você sabia que algumas árvores vivem centenas e até milhares de anos? Que árvores são essas? Então, olha só, a chamada, a pergunta e a resposta. Então, vamos ler a resposta, vamos acompanhar a leitura com a professora? O período de vida de uma árvore varia muito. Um pessegueiro, por exemplo, não passa dos 30 anos, enquanto uma sequoia gigante supera os 3.000 anos de idade. As árvores que vivem mais tempo são árvores de crescimento lento. Elas demoram a crescer porque produzem uma madeira de alta densidade. Ou seja,
uma madeira mais dura, mais compacta, que leva mais tempo para ser formada. As árvores centenárias brasileiras, como o cedro rosa, o jacarandá da Bahia e a araucária, por exemplo, têm madeiras bastante compactas e vivem cerca de 500 anos ou mais. E aí temos ali, né, a imagem, né, de uma sequoia gigante e a fonte de onde foi retirado este verbete de curiosidade. Então, olha, aqui está ele de novo, né, completo, só sem a gravura, porque a professora tirou ali a imagem para que vocês possam visualizar um pouquinho melhor. Então, vamos voltar aqui e analisar um pouquinho as informações deste texto, porque ele é um texto, né? Não é um texto longo, mas ele me traz muitas informações, tá? Então, olha lá. O período de vida de uma árvore varia muito. Então, o que quer dizer isso? Que as árvores têm, né, um período ali, um tempo de existência muito diferente, dependendo da espécie dela. O texto aqui nos traz o pessegueiro como um exemplo de que não passa de 30 anos, então é uma árvore que não vive tanto tempo. E, né, nos traz a sequoia novamente, a mesma sequoia lá do primeiro verbete de curiosidade, né, que tinha uma altura equivalente a um prédio de 40 andares. Então, ela também pode aqui, né, supera, né, os 3.000 anos de idade. Então, ela pode até passar de 3.000 anos de idade. E vejam, essas árvores que vivem mais tempo são árvores de crescimento lento. Então, são árvores que crescem mais devagar, que demoram a chegar, né, à sua altura original, ao seu, né, a sua fase adulta, digamos assim. Por que elas demoram a crescer? Então, elas demoram a crescer porque produzem uma madeira de alta densidade, ou seja, uma madeira mais dura, mais compacta. O que será que é isso? A gente já vai ver um pouquinho o que é essa alta densidade, essa madeira compacta, que leva mais tempo para ser formada. As árvores centenárias brasileiras. Então, nós temos árvores que são centenárias. Pensem lá na palavrinha centenárias. Que árvores são essas? Aí, aqui no texto cita o cedro rosa, o jacarandá da Bahia e a araucária, que nós já conversamos sobre ela, o pinheiro do Paraná. Então, essas árvores, elas também têm a madeira compacta e vivem cerca de 500 anos ou mais, tá? Bom, então a professora pediu lá para vocês pensarem um pouquinho, né, sobre essa madeira de alta densidade, uma madeira mais dura, mais compacta, tá? Então, quando fala aqui em uma madeira de alta densidade, uma madeira mais dura, mais compacta, leva mais tempo para ser formada, a gente já imagina que esta madeira tem uma qualidade melhor, tem uma consistência melhor, ela é uma madeira mais forte, tá? Mais compacta, mais sólida, né? Que se forma ali bem juntinha para ser realmente uma madeira até mais pesada, né? Então, nós poderíamos aqui substituir aqui a palavra densidade por consistência. Então, uma madeira de alta consistência, uma madeira bem consistente, bem forte. Mais dura, né? Como o próprio texto já diz, então mais dura e mais compacta, mais sólida, né? Mais firme, que leva mais tempo para ser formada. E aí, também temos ali a palavra centenária, que a professora pediu para vocês pensarem um pouquinho. Então, aqui, né, a gente relembra nossos conhecimentos matemáticos, né? Quando a gente fala ali em centenário, a gente lembra do quê? De centenas, né? Isso mesmo, quanto é uma centena? E isso também de matemática, né? Uma centena é 100. Então, quando ele fala aqui em centenárias, ele fala de árvores que vivem, né, 100, 200 ou como lá no texto, né, 500 anos. 500 anos são quantas aí centenas? Isso, são 5 centenas. São árvores que vivem mais do que o quê? Um século. 100 anos, a gente diz que são, né, que é um século. Então, são árvores seculares, são árvores que estão,
né, há séculos aí no nosso país. Bem, então olha, agora a professora vai deixar aqui para vocês uma atividade onde vocês vão fazer o quê? Copie e complete as frases com as palavras densidade, centenárias e compactas. Então essas palavras, elas estavam no texto, tá? Nós vimos ali, né, que a palavra ali densidade, a gente pode colocar ela com uma madeira de alta consistência, né, centenárias, lembrando ali de séculos, né, a idade delas, e compacta, que é algo mais sólido, mais firme. Então, letra A araucária tem uma madeira bem. Então, vocês têm que pensar bem o que? Densidade, centenárias ou compacta? Letra B, no Brasil há algumas árvores que são, né, densidades, centenárias ou compactas. E letra C, a da madeira desse piso é boa. A o que da madeira do piso? Então, olha aí, tem 7 minutinhos para vocês copiarem e realizarem a atividade. Tá bom? Vamos lá, valendo!
Pronto, pessoal? Deu tempo? Isso mesmo. Então, vamos para a correção dessa atividade? Então, olha lá. Letra A. A araucária tem uma madeira bem... O que vocês colocaram aí? Isso mesmo, bem compacta, né? Bem firme. Letra B. No Brasil, há algumas árvores que são... Isso, centenárias, né? São aquelas árvores ali que têm mais de 100 anos. E a letra C, a da madeira do piso é boa. O que sobrou ali para nós completarmos? A densidade, isso mesmo. Então, confiram lá, vejam que a palavra aqui, ó, compacta, né? Tem o C mudo ali que faz esse som do compact, tá? Centenárias com C, olha o acento agudo lá no A. E aqui densidade, né, com S ali. Tudo bem? Certinho? Ótimo. Então, vamos para a nossa próxima atividade. Bem, a nossa próxima atividade é uma interpretação de texto. Então, a gente vai ter que retomar o texto, tá? Esse verbete de curiosidade do tempo de vida de uma árvore. Vocês têm o texto aí. Então, né, se vocês não relembrarem só que aquilo que a professora falou, vocês olham na folhinha de vocês para encontrar as respostas. Que todas essas respostas estão no texto. Então, letra A. Qual o tempo de vida aproximado de uma sequoia gigante? Letra B. Por que algumas árvores demoram a crescer? E letra C. Quais são as árvores centenárias brasileiras citadas no texto?
Vamos fazer a correção? Bem, então para nós fazermos a correção, nós vamos lá olhar no nosso texto. Então vocês olham aí no texto de vocês e a professora olha aqui nos trechinhos, né, que a professora vai colocando aqui. Então, qual o tempo de vida aproximado de uma sequoia gigante? Então nós vimos lá no texto, ó, que o período de vida de uma árvore varia muito. Um pessegueiro, por exemplo, não passa dos 30 anos, enquanto uma sequoia gigante supera os 3.000 anos de idade. Então, como que eu vou responder lá? Qual o tempo de vida aproximado de uma sequoia gigante? Supera, né, ou pode superar 3.000 anos. Beleza? Então, quem fez certinho aí, coloca, pode até colocar um sinalzinho de mais aí, um certo. Vamos para a letra B. Por que algumas árvores demoram a crescer? Então, voltamos lá no nosso trechinho lá do texto. Então, a gente colocou lá, né? A gente leu, colocamos lá na primeira pergunta que ela supera 3.000 anos de idade. As árvores que demoram, né, que vivem mais tempo são árvores de crescimento lento. Elas demoram a crescer porque produzem uma madeira de alta densidade, ou seja, uma madeira mais dura, mais compacta, que leva mais tempo para ser formada. Então, por que algumas árvores demoram a crescer? Isso mesmo, porque elas têm uma madeira de melhor qualidade que demora para se formar. Ou podemos usar as próprias palavras do texto. Então, porque produzem uma madeira de alta densidade que leva mais tempo para ser formada. Inclusive, essas madeiras aqui, que são madeiras de crescimento árvores de crescimento lento, que produzem uma madeira, né, de alta densidade, são aquelas árvores mais procuradas, né, para o corte por conta desta madeira aí de melhor qualidade. Vamos para a letra C, então. Quais são as árvores centenárias brasileiras citadas no texto? Então, o texto nos cita algumas árvores centenárias. Que árvores são essas? Vamos ler lá, então, para relembrar. Então, as árvores centenárias brasileiras, como o cedro rosa, o jacarandá da Bahia e a araucária. Então, o texto cita essas 3 espécies aqui, né? Então, para nós, a mais conhecida é a araucária. Porém, nós temos também, né, aqui citando o cedro rosa e o jacarandá da Bahia, tá? Então, também eles têm madeiras bem compactas, bem firmes e vivem cerca de 500 anos ou mais. Então, né, o cedro rosa, o jacarandá da Bahia e a araucária. Porém, com certeza temos outras árvores por aí que também vivem bastante tempo. Bem, nós tínhamos hoje como objetivos da nossa aula ler e compreender verbetes de curiosidade. Nós vimos alguns verbetes hoje e na próxima aula vamos continuar vendo mais. Localizar informações no texto lido, né? Localizamos através dessa interpretação. E inferir o sentido de palavras ou expressões desconhecidas no texto com base no seu contexto. Então, que palavras foram que nós vimos? Densidade, compactas e centenárias, tá? Então, conseguimos aqui alcançar esses objetivos. Vocês têm uma tarefa que está aí na folha de vocês. Então, vocês têm um outro verbete de curiosidade aí para estarem lendo, que é: você sabia que a maior árvore frutífera do mundo está no Brasil? Então, vocês vão ler esse verbete e descobrir que árvore frutífera é essa, em que local do Brasil ela está. Porque na próxima aula nós vamos corrigir essa tarefa e conversar sobre essa árvore. Beleza? E para nós terminarmos, você sabia que? Te espero para nossa próxima aula, tá bom? Até lá, então! Volta às aulas! O que cada um deve fazer para um retorno seguro? Use máscara. Mantenha o distanciamento. Lave bem as mãos. Ministério Público do Estado do Paraná.
Conselho Tutelar, Vara da Infância e Juventude, Prefeitura de Ponta Grossa. Vem aí, Geografia! Bom dia, alunos e alunas! Chega mais que tem aula de Geografia começando. Então já pode separar aí o seu caderno para as anotações, o seu estojo e vem comigo descobrir qual será o tema da nossa aula de hoje. Hoje nós iremos estudar mesorregiões e principais cidades do Paraná. Olha só, mesorregiões, você já ouviu falar a respeito? Hoje você vai descobrir certinho o que é, está bem? Agora vamos ver qual será o objetivo da nossa aula de hoje. Nós iremos identificar quais são as mesorregiões que formam o Paraná e conhecer as principais cidades do Paraná e suas características. Para iniciarmos a aula de hoje, nós teremos a participação especial de uma dupla sertaneja aqui do nosso estado, a dupla Léo e Fabiano, que vocês vão poder apreciar o clipe que a dupla fez com uma música que se chama Meu Paraná, que é em homenagem aqui ao nosso estado. Então agora fiquem com a música Meu Paraná da dupla Léo e Fabiano. Paranauê, Paranauê, Paraná, Paranauê, meu Paraná. Se ninguém falou, agora eu quero falar. Vou dizer com toda a força que te adoro, Paraná. Se ninguém falou, agora eu quero falar. Com orgulho na garganta, eu te amo, Paraná. Paranauê, Paranauê, Paraná, Paranauê, meu Paraná. Paranauê, Paranauê, Paraná, Paranauê, meu Paraná. Essa terra sertaneja do caipira pé vermelho, a gente só se orgulha desse estado brasileiro. Tudo que se planta cresce, do Brasil é o celeiro, mas sua maior riqueza é esse povo hospitaleiro. Se ninguém falou, agora eu quero falar. Vou dizer com toda a força que te adoro, Paraná. Se ninguém falou, agora eu quero falar. Com orgulho na garganta, eu te amo, Paraná. Terra de porto gigante, de belezas naturais, suas lindas cataratas e os seus campos gerais. Os reis da soja e do gado aqui produzem por demais, e nas feiras e rodeios revelam seus capitais. Se ninguém falou, agora eu quero falar. Vou dizer com toda a força que te adoro, Paraná. Se ninguém falou, agora eu quero falar. Com orgulho na garganta, eu te amo, Paraná. Paranauê, Paranauê, Paraná, Paranauê, meu Paraná. Paranauê, Paranauê, Paraná, Paranauê, meu Paraná. Então, pessoal, gostaram da música? Vocês viram quantas imagens lindas apareceram nesse clipe? Quantos lugares bonitos tem nosso estado? Não é à toa, né, que essa música ficou tão linda. Então agora eu quero convidar vocês a analisar de perto comigo a letra da música. Então vamos agradecer aí a dupla Léo e Fabiano, que gentilmente cederam a música para participar aqui da nossa aula. E vamos começar ali na primeira estrofe. Vamos ler junto com a professora? Diz assim: Paranauê, Paranauê, Paraná.
Paranauê, meu Paraná. Daí vai repetir. O que será que significa Paranauê, Paraná? Por que será que eles sentiram assim vontade de colocar esse trecho na música deles? Vocês imaginam? Tenho certeza que vocês já ouviram essa expressão, não é mesmo? Então vamos ver aqui o que será que ela significa. Olha lá. Paranauê é uma expressão de origem tupi utilizada para fazer referência a grandes rios. Lembram lá o significado de Paraná, Rio Grande, Rio de Correnteza? Então, também é uma expressão relacionada com a prática da capoeira. Na língua tupi, Paraná significa semelhante ao mar e auê é espécie de saudação, como se fosse um oi, olá. E também Paranauê pode ser atribuído quando você tem habilidade em fazer alguma coisa, quando você entende de alguma coisa com propriedade. Então a gente pode falar assim, ele entende lá do Paranauê. É uma expressão bem utilizada, bastante utilizada aqui no nosso estado e que apareceu ali na letra da música. Vamos ver outras expressões que aparecem ali na letra da música? Então nós temos lá também, aqui embaixo, vamos ler a segunda estrofe. Se ninguém falou, agora eu quero falar. Vou dizer com toda a força que te adoro, Paraná. Se ninguém falou, agora eu quero falar com orgulho na garganta. Eu te amo, Paraná. O que será que essa expressão com orgulho na garganta pode significar? Com orgulho aqui, ó, aquele orgulho que não cabe, né, dentro da pessoa que está aqui na garganta, que ela tem que colocar para fora, que ela tem que demonstrar para alguém esse orgulho, não é mesmo? Vamos ver se a gente encontra mais alguma expressão corriqueira que a gente costuma falar aqui no nosso estado. Vamos ver. Essa terra sertaneja do caipira pé vermelho. A gente só se orgulha desse estado brasileiro. Tudo que se planta e cresce do Brasil é o celeiro. Mas sua maior riqueza é esse povo hospitaleiro. Então olha lá, caipira pé vermelho. Você já ouviu falar essa expressão? Aqui no Paraná é comum, pois afinal nós temos em grande parte do nosso estado a terra vermelha, né? Que inclusive vai falar ali mais pra frente, na próxima estrofe, tudo que se planta e cresce, porque é uma terra que ela é muito fértil, né? Própria para plantação. Então é uma característica do nosso estado. E continuando ali, olha só, do Brasil é o celeiro. Sabe esse celeiro, aquele lugar grande para armazenar os mantimentos, para armazenar os grãos? Então a nossa produção de grãos aqui no Paraná é muito grande, por isso essa expressão celeiro do Brasil. Aqui são produzidos muitos grãos. E na última estrofe, vamos ver se a gente encontra alguma expressão ali que seja interessante. Terra de porto gigante de belezas naturais, suas lindas cataratas e os seus campos gerais. Os reis da soja e do gado aqui produzem por demais, e nas feiras e rodeios revelam seus capitais. Então, vamos marcar aqui, ó, terra de porto gigante. Por que será porto gigante? É porque aqui no Paraná nós temos o Porto de Paranaguá, que ele é um dos maiores aqui da América do Sul e a exportação diária dele é muito grande. Então é um porto que se destaca aqui no Brasil. E também temos aqui embaixo, olha, os reis da soja e do gado, porque aqui no nosso estado do Paraná, a agricultura e a pecuária é muito fortalecida. Então por isso essa expressão, reis da soja e do gado. Inclusive a soja, né, é o grão que é mais produzido aqui, um dos grãos que é mais produzido no nosso estado. Então essa foi a análise que nós fizemos da letra da música e agora nós vamos observar aqui. Então, como vocês viram na música, aparecem lá muitas imagens, muitas cidades, muitos pontos turísticos que nós temos aqui no nosso Paraná. É um estado bastante extenso, não é mesmo? Então observem ali a imagem e pensem aqui com a professora. Um estado tão extenso, como será que a gente faz para administrar, né, tantas belezas, tantas riquezas, tantos lugares? Então, o Paraná, ele tem cerca de 11 milhões de habitantes, é mais de 11 milhões de habitantes. São muitas pessoas, não é mesmo? E essas pessoas estão distribuídas em 399 municípios. Então, muitas pessoas, muitos municípios, muitas belezas naturais, muito território para administrar. O que será que a gente pode fazer para deixar
isso mais fácil, né? Organizar esse território, toda essa demanda. O que será? É comum regionalizar. E o regionalizar, o que será que é? Você sabe? Vamos descobrir. Significa dividir, separar de acordo com características específicas. Então, é comum verificar o que cada região, cada local tem em comum, tem em homogêneo, parecido, e dessa maneira regionalizar, tratar ali como semelhante. Quais características que são essas? Podem ser características do clima, afinal eu não posso tratar uma região uma região que é muito fria da mesma maneira de uma região que é muito quente, que faz muito calor. Vai ter diferenças, né, entre essas regiões. Também posso levar em consideração características da vegetação, que nós vimos que existem no Paraná vários tipos de vegetação, e isso também vai ser uma das características da regionalização. E também as atividades econômicas, que são bem diversas aqui no nosso estado. Então, como base, essas 3 características são levadas em consideração, entre outras, não é mesmo? E os municípios, as cidades, elas são regionalizadas, elas são agrupadas para facilitar a administração desse local. Mas por que regionalizar? Então, é importante regionalizar para atualizar o conhecimento regional de determinado local. Pensa aqui com a professora, quando você vai estudar para uma prova, você acha mais fácil estudar todas as disciplinas no mesmo dia, ou na segunda-feira estudar para uma, na terça estudar para outra, na quarta para outra? Como que fica mais fácil? Como que você vai aprender com mais facilidade? Acredito que dividindo, não é mesmo? Dividindo essas tarefas, dividindo esse estudo. E é a mesma coisa na questão da regionalização. Eles dividem as porções de território, cada uma com suas características semelhantes, para conseguir fazer ali um melhor levantamento, uma melhor análise dessa porção de território. Por que mais será que é importante regionalizar? Vamos ver. Definir uma base territorial para levantamento de dados e estatísticas. Então vai ao encontro do que a gente acabou de comentar. Quando você divide o território, fica mais fácil de você conseguir analisar. Agora vamos imaginar aí que você vai ajudar a sua mãe e o seu pai a limpar a casa, né? É mais fácil você começar limpando a casa toda de uma vez, vai por todos os cômodos, quarto, sala, ou você vai limpa primeiro o seu quarto, depois vai organizar a sala e assim vai ajudando por cômodos. Não fica mais fácil assim? Então, vamos pensar que é a mesma coisa no estado. Se você divide esse território, fica mais fácil de você conseguir administrar, conseguir organizar ele. Busca contribuir com a organização do território nacional. Nós vimos aqui que o Paraná é um estado de grande território, não é mesmo? E nós sabemos que o Brasil, em termos de Brasil, o nosso país, isso aumenta muito mais. Então, imagina para administrar todo esse território. É preciso fazer uma divisão, não é mesmo? Senão, o governo não daria conta, né? E por que mais regionalizar? Definir a implantação de políticas públicas partindo das necessidades. Então, como a professora já comentou, precisa analisar a necessidade de cada local. A necessidade de um local que é muito frio vai ser diferente de um local que é muito quente, de um local do litoral para um local, ou por exemplo, onde tem mais vegetação, vai ser diferente, são características diferentes. E a partir dessas características é que são vistas lá as necessidades e então são elaboradas as políticas públicas de acordo com cada necessidade de cada local. Joia! Então, o Paraná, ele está dividido em mesorregiões. Mesorregiões são o quê? É uma unidade territorial com características físicas, econômicas e sociais homogêneas e que resulta do agrupamento de micro-regiões. O que será que é esse homogênea? Homogênea é quando lá se misturam, ou seja, nesse caso aqui, é quando elas são semelhantes, são parecidas. Então é levado em consideração as características físicas, clima, vegetação, relevo, as econômicas
e as sociais, para então definir esse agrupamento dessas micro-regiões. As micro-regiões vão entrar aí nas micro-regiões os municípios, certo? Então os municípios vão compondo, vão se agrupando e vão formando as mesorregiões. Nós temos aqui no Paraná o total de 10 mesorregiões. Vamos conhecer então cada uma delas agora? Então acompanhem aqui no mapa com a professora, vejam bem ali que ele está bem colorido, né? Justamente para você conseguir observar cada mesorregião. Então vamos ver aqui. Em vermelho nós temos Noroeste Paranaense. Aqui mais ao centro temos o Centro Ocidental Paranaense. Em verde claro temos Norte Central Paranaense. Aqui ao canto vamos ter em laranja o Oeste Paranaense. Ao seu lado ali em roxo temos Centro-Sul Paranaense. Ao seu lado ali em verde vamos ter o Sudeste Paranaense. Em rosa ali em cima vamos ter o Centro-Oriental Paranaense. Em azul, Metropolitana de Curitiba. Aqui no cantinho em azul mais claro, Sudoeste Paranaense. E faltou lá em cima o Norte Pioneiro Paranaense. Então são essas as 10 mesorregiões que compõem o nosso estado do Paraná. E percebam que elas são agrupadas de acordo com o que a professora acabou de falar para vocês, características físicas, sociais e econômicas. E então é formado essas grandes regiões que vão ser mais fáceis ali, se por exemplo for preciso levantar uma estatística, fazer uma análise, definir quais as necessidades, para então poder administrar melhor o nosso estado. Agora eu vou convidar vocês para fazer um passeio comigo por algumas das principais cidades do nosso estado. A professora não conseguiu trazer todas as cidades, porque são várias, né? 399 municípios. Então, eu escolhi alguns que eu acredito que vocês já devem ter ouvido falar, porque são cidades importantes aqui para o nosso estado e nós vamos aproveitar para fazer esse passeio junto, visitar alguns pontos turísticos de cada cidade e saber um pouquinho mais sobre elas, está bem? Então, vamos começar pela cidade de Curitiba. Vamos ver aqui, olha, localizamos ali a cidade de Curitiba no mapa. Estão vendo que ela fica mais próxima ao litoral paranaense. Curitiba teve sua fundação oficial em 29 de março de 1693. A capital paranaense também é conhecida como Centro Cultural. Abriga vários espaços para apresentações. Vamos ver alguns desses espaços? Olha lá. Temos aqui como ponto turístico de Curitiba a Ópera de Arame, que é feita cheia de tubulações metálicas, fica próxima de uma pedreira, tem um lago em volta, é um lugar muito lindo para visitação. O Teatro Guaíra, que é um teatro importante lá em Curitiba, onde acontecem várias apresentações. E também o Jardim Botânico, que vocês podem ver ali ao fundo da imagem, a estufa, que abriga ali uma grande diversidade de plantas, né, da flora brasileira. Então, aqui são alguns dos pontos turísticos de Curitiba. Vamos para a próxima cidade? A próxima cidade que nós vamos conhecer é Paranaguá. Olhem, percebam ali que está bem juntinho do litoral, não é mesmo? Local onde começou o povoamento do Paraná, famosa por possuir o maior porto exportador de grãos da América Latina. Conhecer Paranaguá é dançar um fandango, andar pelo centro histórico e se encantar com os casarões multicoloridos ou então desbravar sua área de Mata Atlântica. Olha só quantas atrações você pode encontrar em Paranaguá. Vamos ver agora alguns pontos turísticos bem conhecidos por lá. Então, o Porto de Paranaguá, que a gente não pode deixar de falar, né? Que ele é bem importante para a importação e exportação brasileira. Também temos ali o Santuário de Nossa Senhora do Rossio, que é um santuário muito visitado pelos fiéis.
E ali abaixo temos o Forte de Nossa Senhora dos Prazeres. Esse forte foi construído para defender o litoral paranaense, né, na época da colonização contra lá possíveis invasores. Agora então vamos para a próxima cidade. A próxima cidade que nós vamos ver é Londrina. Vamos localizar ali Londrina no mapa, fica mais ao norte, não é mesmo? As suas ruas arborizadas, o trânsito organizado e a tranquilidade de cidade interiorana enganam. Atrás apenas de Curitiba, Londrina é a segunda maior economia do Paraná. E isso se reflete em bons hotéis e restaurantes para receber quem viaja a negócios. Então Londrina é uma cidade aí também muito visitada. Vamos ver alguns pontos turísticos importantes lá de Londrina. Temos o Museu Histórico de Londrina, o Lago do Igapó. Olha só que imagem linda ali do Lago do Igapó, refletindo os prédios da cidade. E aqui mais abaixo temos o Planetário. O Planetário que é um projeto da Universidade de Londrina, não é mesmo? E ali é possível fazer uma viagem ao espaço. É muito interessante. Vamos para a próxima cidade? A próxima cidade será Guarapuava. Com 200 anos de história, a cidade de Guarapuava tem uma forte vocação para eventos de negócios. Guarapuava também é um lugar perfeito para quem quer conhecer mais sobre a colonização do estado. Não é mesmo? Afinal, a colonização do estado se deu lá com base no tropeirismo, não só a nossa cidade, mas também a cidade de Guarapuava. Então, uma cidade bastante histórica. O que nós temos aqui para conhecer de Guarapuava? Vamos ver. Temos o Salto São Francisco, olha só que beleza natural mais linda, muito visitada lá em Guarapuava. A Lagoa das Lágrimas, que dá para você fazer um delicioso passeio com a família, olha que lugar bonito, bem ali em meio à cidade. E também o Parque das Araucárias, que abriga ali muitas espécies de araucárias que nós já estudamos nas aulas de geografia, que é uma vegetação natural aqui do nosso estado. Então vamos agora ver mais uma cidade. A próxima cidade será Maringá. Formada por uma miscigenação étnica, a cidade é planejada com avenidas largas, ampla área verde há anos. Maringá sustenta o título de cidade ecológica por apresentar uma das maiores concentrações de área verde por habitante. Então essa é uma característica muito importante lá de Maringá. Sempre estar ali atento a essa questão da consciência ambiental. E o que nós temos ali para observar em Maringá? Vamos ver alguns dos pontos turísticos. A Catedral, que é bem famosa por lá, não é mesmo? Inspirada lá no Sputnik, lembram? A gente já viu em algumas aulas. A Mesquita, muito visitada. E também ali o Parque do Japão. Percebam que no comentário anterior a professora falou sobre a questão da miscigenação, que é a mistura de etnias bem presente na cidade de Maringá. Preparados para conhecer mais uma cidade? Então vamos lá! A próxima cidade vocês conhecem bem, é a cidade de Ponta Grossa, não tem como deixar de falar dela, não é mesmo? Localizada no segundo Planalto Paranaense, na região dos Campos Gerais, Ponta Grossa destaca-se no cenário turístico do sul do Brasil, devido à sua posição geográfica, pela facilidade de acesso a todas as regiões do estado. Tem suas raízes no tropeirismo e na pluralidade étnica. Nós conhecemos bem essa cidade, não é mesmo? Olha a localização dela ali no mapa. E o que nós temos aqui de lindo na nossa cidade? Temos muitas belezas, não é mesmo? O professor escolheu trazer para vocês aqui Vila Velha, que é o nosso cartão postal, não é mesmo? A Casa da Memória, olha lá a Maria Fumaça, que fica lá juntinho ao Parque Ambiental, tenho certeza que vocês já viram. E também o Buraco do Padre, outra beleza natural muito visitada aqui na nossa cidade. Então agora vamos para mais uma cidade. A próxima qual será? Foz do Iguaçu. Olha, nós já conversamos sobre essa cidade em algumas aulas por aqui, não é mesmo? Localizada na chamada Tríplice Fronteira entre Brasil, Paraguai e Argentina, que nós já vimos inclusive imagens, não é mesmo?
A cidade é um dos destinos turísticos mais importantes do Brasil e o mais visitado por estrangeiros do Paraná. Foz do Iguaçu possui também um transporte de qualidade. A Terra das Cataratas também possui um dos maiores parques hoteleiros do país. Então é muito grande o fluxo de visitantes lá em Foz do Iguaçu. Nós temos, além das cataratas, que vocês já conhecem, temos lá também o Refúgio Biológico Bela Vista, que fica junto à usina de Itaipu. Temos o Parque das Aves, que foi um parque montado por uma família estrangeira que veio lá para Foz do Iguaçu e fez esse parque que abriga várias espécies, cuida de várias espécies de aves. E o Museu de Cera, que tem vários personagens famosos. Aquele da imagem ali é o Gru dos Minions, que eu tenho certeza que vocês conhecem. Então agora nós vamos recordar as mesorregiões que nós vimos que abrigam essas cidades que a gente acabou de conhecer mais um pouquinho sobre elas. Vamos lá? Então, pessoal, temos aqui o mapa do nosso estado, o contorno dele, e a professora trouxe aqui nesse baúzinho do tesouro, olha lá, as mesorregiões que nós vimos hoje. Então, vamos começar a montar cada uma delas. Temos aqui primeiro o sudoeste paranaense, é igual quebra-cabeça, pessoal, vocês têm que ajudar a professora. Quem lembra, olha, acho que encaixa aqui. Aqui, perfeito. Quem for lembrando, vai ajudando a professora. Metropolitana de Curitiba, olha, eu lembro que Metropolitana de Curitiba é mais ao leste do estado. O leste, então, está para cá, né, o litoral. Olha, encaixou certinho. Então, aqui, vamos ver mais uma peça do nosso quebra-cabeça aqui. Opa, tá grudando? Aí, olha lá. Sudeste paranaense, sudeste, vamos pela lógica, né? Vamos utilizando aí a Rosa dos Ventos, que a gente já estudou bastante. Acredito que encaixe aqui. Isso mesmo, olha lá. Sudeste paranaense. Próxima peça aqui do nosso quebra-cabeça. Centro-sul. Bom, centro ao sul. Então, é mais ou menos no centro do mapa, mas ao sul, que é mais abaixo. Então, vamos tentar aqui. Olha lá, deu certinho aqui mesmo. Vamos para mais uma pecinha aqui. Norte central paranaense. Então, vamos pensar mais ao norte, que seria para cima aqui do nosso mapa, e ao centro. Eu vou chutar que fica aqui, vamos ver? Ah, deu certinho a pecinha, olha lá. Isso mesmo. Vamos ver a próxima. Centro-oriental. Centro-oriental. Olha, estão vendo o contorno aqui que está faltando em branco? Eu estou achando que vai encaixar. Vamos tentar? Ah, isso mesmo. Olha só que beleza. Está montando o nosso quebra-cabeça. Agora, noroeste paranaense. Onde será que essa peça vai encaixar? Será que aqui? Não, aqui também não vai caber. Olha, tem aqui uma lateral. Vamos ver se encaixa. Aqui mesmo, encaixou. Próxima pecinha. Centro-ocidental. Se para cá é o centro-oriental, pela lógica, centro-ocidental é aqui. Isso mesmo, olha lá, certinho. Outra pecinha, norte pioneiro paranaense. Eu já sei que fica ao norte. O norte no nosso estado está aqui. Essa peça é muito pequena para preencher esse espaço, então só pode ser aqui. Olha lá, e encaixou. E agora, por fim, para esse espaço que está faltando, o oeste paranaense. E assim nós montamos as mesorregiões do nosso estado. Temos aqui as 10 mesorregiões. Vamos conferir? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E agora você aí de casa já conhece cada uma das mesorregiões. Então pode pegar o seu caderno que agora nós vamos realizar algumas anotações. Agora nós iremos anotar lá no caderno de vocês os objetivos que nós tivemos previstos para a aula de hoje. Então vocês terão lá 3 minutinhos para a realização dessas anotações.
as nossas anotações, vocês irão agora registrar o que nós aprendemos hoje. Então pode escrever lá no seu caderno. Aprendemos sobre a divisão regional, que ela visa contribuir com a organização do território nacional. Mesorregiões são unidades territoriais com características semelhantes e também o Paraná está dividido em 10 mesorregiões. Vocês terão então 4 minutinhos para fazer essa anotação. Podem anotar. Pessoal, chegamos ao fim de mais uma aula de Geografia e eu agradeço a participação de vocês. Até uma próxima aula. Tchau, tchau. Bons estudos! Vem aí, Educação Física. Fala, galerinha do Vem Aprender, tudo tranquilo com vocês? Novamente estamos aqui para mais uma atividade de recreação. E hoje
com a presença ilustre do nosso querido professor Cláudio, da Escola José Bonifácio, do professor Agenor e também do nosso grande professor Felipe, da Escola Maria Eulina. Queremos convidar todos vocês a participar da nossa atividade de recreação. Então, não adianta só ficar fazendo com o olho. Tem que sair do sofá, sair da cama, se levantar e participar junto com os professores. E uma coisa muito importante, além dos alunos do Vem Aprender, os pais, os familiares também podem participar junto com a gente. Vamos lá, convida o seu pai, a sua mãe, o responsável que está com você aí na sua casa e vamos fazer a nossa atividade de recreação. Mas como todos vocês já sabem, a gente precisa de algumas atividades, alguns equipamentos para a gente fazer. Então na casa de vocês podem delimitar as duas paredes, a distância de um sofá para o outro, a distância de uma cadeira em outro, ou vocês podem usar até mesmo chinelo, calçado, qualquer coisa para vocês demarcarem. Então aqui na nossa quadra esportiva, a gente tem algumas limitações. Ao fundo, nós colocamos 3 cones, que cada professor vai ficar em um dos cones. E também, aqui na frente, a gente tem uma linha de chegada. E agora vem a nossa atividade de recreação, porque geralmente é assim, se os professores já souberem qualquer atividade, perde-se a graça. Então a gente começa a trabalhar com os professores e eles vão conhecendo a atividade. Então para essa atividade, vamos utilizar folhas de papel. Folha de papel usada que você tiver em casa, pode ser jornal, pode ser sacola, pode ser pedaço de pano, pode ser a meia, pode ser calçado, qualquer coisa que vocês consigam colocar os pés em cima. Tudo tranquilo com vocês? Então para isso, o que a gente vai fazer? Eu vou pedir para cada um dos professores, eles vão vir aqui e vão pegar três folhas dessas. Então eles vão utilizar 3 folhas dessas, então pode vir o professor Cláudio. O professor Cláudio vai pegar 3 folhas. O professor Agenor mais 3 e o professor Felipe também mais 3. Tá certo? Vocês aí na casa de vocês também podem fazer essas 3 folhas. Nessa primeira atividade, ao invés de vocês utilizarem as 3 folhas, vocês vão utilizar somente 2 folhas, professores. Uma pode deixar do lado. Isso, joia, professores. Igual o pessoal está fazendo na casa. O que vocês vão ter que fazer? Só pode pisar na folha com os 2 pés juntos. Vocês vão ter que sair na contagem que eu disser, chegar até a linha azul, somente pisando em uma folha. Então eu vou pedir para o professor Felipe, coloca uma folha no chão, pisou em cima, coloca a outra folha, pisou em cima, agora ele vai pegar a folha de trás e trazer na frente. Isso, até ele conseguir chegar nessa linha azul. Obrigado, professor Felipe. Agora que todo mundo já compreendeu como é que nós vamos fazer essa atividade, vamos desafiar os professores aqui no ginásio e vocês aí na casa de vocês. Vamos lá, junto com o professor, na contagem até 3. 1, 2, 3. Valendo, professores. Vai lá, puxando a folhinha de trás. Traz a folhinha de trás para frente, só pode pisar na folha, olha, o professor Felipe está na frente. O professor Agenor não pode, só pode pisar na folha. O professor Felipe está chegando na frente. O professor Cláudio, é os 2 pés, professor Cláudio. O professor Felipe já foi o primeiro. Olha, o professor Agenor está chegando em segundo. Isso, ótimo aí, ó. Os professores já fizeram a atividade. Cansaram? Lógico. O professor Felipe cansado, o professor Agenor já está suando, o professor Cláudio está ofegante. E agora nós vamos para a nossa segunda atividade. E a segunda atividade é um desafio ainda melhor para vocês. E eu quero ver se os professores aqui conseguem fazer junto com vocês. Porque essa foi uma sugestão de várias escolas que a gente está indo. A gente está indo essa semana nas escolas e é muito legal ouvir o retorno dos alunos. Porque eles falam que eles assistem o programa, gostam das atividades e principalmente se divertem aprendendo. E esse é o objetivo nosso. Fazer a educação física se tornar divertida e continuar aprendendo. Então vamos lá, professores. Agora vocês vão utilizar a 3ª folha e o desafio vai ser ainda maior. Porque nós vamos fazer um pequeno circuitinho imitando o gesto de um animal. Espero que aí na casa de vocês já conheçam o gesto que o macaquinho faz. Então o que vai acontecer? O professor Felipe vai colocar uma folha,
vai ficar com os dois pés juntos na folha. Coloca agora uma folha para o lado da parede do ginásio aqui, professor. Isso. E uma folha mais à frente. Isso. O movimento do macaquinho vai funcionar da seguinte maneira. O professor Felipe vai estar virado de frente para a parede. Ele vai colocar as mãos naquela folha que está para o lado da parede. E agora ele vai tentar fazer um salto na próxima folha. Vai lá, professor Felipe. Oh, joia, o professor Felipe conseguiu. E ele vai ter que buscar outra folha lá. Então, da mesma maneira, eles vão estar fazendo esse distanciamento. Gostaram da atividade, professores? Joia! Espero que aí na casa de vocês também façam essa atividade do macaquinho junto com o pessoal e os professores aqui do Vem Aprender. Vamos lá desafiar o pessoal? Chama todo mundo que está na casa de vocês para fazer atividade junto com os professores. Atenção, professores, compreenderam como é que funciona a atividade? Na contagem de 3. O professor Genor, espera eu contar, professor. 1, 2, 3, valendo! Olha lá, o professor Felipe novamente na frente, fez o movimento. Isso, olha lá o professor Genor. Uma folha de cada vez, tem que formar um triângulozinho. Isso, olha lá o professor Felipe compreendeu. Traz uma folha para frente, olha lá, se enrolaram, não pode se encostar, professor Genor e o professor Cláudio, olha o distanciamento, professora Genor e o professor Cláudio estão chegando junto, o professor Felipe já está na frente, o professor Felipe é muito, está fazendo, ó, não pode se encostar, professores, vamos lá, fazendo junto com o pessoal aqui, ótimo, professora Genor, o movimento do macaquinho, joia, o professor Felipe já terminou aqui a atividade. E o professor Genor está terminando? Escapou a folha, professor? Escapou a folha lá para trás. Ótimo. Vai lá com o professor Cláudio. Joia. Professora Genor, isso. Vamos lá. Terminando a atividade. Ó, vai lá, mais uma. Está quase chegando o professor Cláudio. Quase terminando. Vamos lá. Chegou. Professor Cláudio. Isso, ótimo. Professora Genor ficou para si. Isso. Aqui a gente teve a vitória do professor Felipe, tivemos aqui a participação especial dos professores Cláudio, professora Genor, e espero que vocês tenham se divertido igual todos nós. Os professores se divertiram, fizeram atividade física e vocês aí na casa de vocês também com os familiares de vocês. Até a próxima atividade de recreação. Tchau, tchau, pessoal!